né? Mas com a ajuda de Deus e dos bons espíritos, nós vamos trazer para a noite de hoje um estudo que certamente nós todos carecemos de entendimento e de vivência deste tema. Não será o mesmo tema que ele propôs, mas será também um tema de grande relevância para a educação das nossas almas. E para isso, para a gente sintonizar com a espiritualidade, para que a inspiração nos venha socorrer nesses momentos assim, de muita responsabilidade para aqueles que sobem, que tomam a palavra e que se colocam à disposição dos bons espíritos para atender as nossas próprias necessidades, né, que geralmente a gente busca aquele tema que a gente tem mais dificuldade de vivenciar, porque é uma grande oportunidade também para nós que subimos aqui, para ir trabalhando essas dificuldades das boas vivências em nós e também partilhando com os outros que aí estão sentados no corpo físico e também como espírito que estão aqui para receber as dádivas de Jesus. Então vamos orar, agradecendo a Deus pelas nossas vidas, pela oportunidade da encarnação, no lugar certo, no meio de corações que nos receberam, prepararam a nossa chegada. Nossos pais, nossos avós, nossos irmãos e também os amigos e companheiros que vivem e convivem conosco em todos os dias, nos ajudando a vencer a nós mesmos. Que Deus, nosso Pai, receba a nossa humilde gratidão nesta noite. E muito mais, Senhor, nós te pedimos que nos ajude, nos inspire e nos ilumine para que a boa palavra, o bom sentido, chegue em nossos corações. O seu amor e a tua benevolência faça presença em nossas almas, hoje e sempre. Que assim seja. No Livro dos Espíritos, na questão 937 e 938, Allan Kardec fala a respeito das decepções, da ingratidão e afeições destruídas. E nós vamos, essas duas questões, 937 e 938, ela vai falar diretamente a respeito da ingratidão, né? Está no quarto livro, no capítulo 1, de penas e gozos terrestres. Porque todos nós nascemos para ser feliz. Ninguém é feliz sozinho. A gente só é feliz se tiver companhia feliz junto com a gente. Então, é por isso que o nosso destino é de viver em sociedade, em companhia uns com os outros. E isso é muito bom, porque às vezes o nosso companheiro já sabe trilhar, através da vivência, algum modo benéfico, e às vezes a gente tem dificuldade. E com esse contato, com essa convivência uns com os outros, a gente vai aprendendo uns com os outros, né, a viver mais feliz, que é a proposta do Evangelho trazida por Jesus. Então vamos ao estudo do Livro dos Espíritos, dessas questões. A questão 937, Allan Kardec pergunta: as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura? Quando ele está falando homem de coração, aqui está falando homem de coração bom, uma pessoa de coração boa. Ele está perguntando se essas decepções que a gente tem uns com os outros, elas nos traz assim grande amargura, fazendo com que o homem de coração tenha uma vida amargurada? Então os Espíritos dizem assim: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e aos amigos infiéis. Então aquele que pratica a ingratidão e a infidelidade é digno da nossa lástima
quando não são nós mesmos. Que às vezes nós somos gratos num ponto e no outro não somos também, porque somos ainda igual ao outro que está a caminho conosco. Sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e aos amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. Por quê? Porque ele está mais impregnado dos vícios morais, do egoísmo e do orgulho. Então, quanto mais eu sou egoísta e orgulhoso, mais eu sou ingrato. E assim por diante, outros vícios também. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Por quê? É um castigo? Não, é da lei, que nós vamos estar com aqueles igual a nós. Então eu vou, cedo ou tarde, se eu sou infiel e ingrato, eu vou reunir com corações infiéis e ingratos. E o que ele vai ter para me dar? Né? Aquilo que ele possui. A gente não dá o que não tem. Pensai em todos aqueles que fizeram mais bens do que vós, que velaram mais que vós, que valeram mais do que vós, e que foram pagos pela ingratidão. Pensai que o próprio Jesus em sua vida foi zombado e desprezado, tratado de velhaco e impositor. E não vos espanteis que assim seja em relação a vós. Então, o primeiro passo que a gente tem que olhar, bem perto de nós, são os nossos pais, que propôs nos receber do jeito que a gente é. Eles não foram enganados quando toparam em nos receber como filhos. Foram nos apresentados as nossas condições, as nossas dificuldades, foram também propostos a eles as nossas virtudes, que nós iríamos experimentar junto com eles, e eles toparam, por amor, né? Por compromisso com a redenção própria e a redenção de nós, os filhos. E hoje, a maioria desse salão aqui está fazendo esse papel. Toparam também em receber os vossos filhos, para fazer essa mesma proposta se realizar, pela gratidão que receberam, dos bens que receberam dos pais. E assim a gente vai fazendo mais e mais. E o benfeitor nos faz lembrar aqui das pessoas que fazem muito mais bem do que nós temos condições de fazer, e que receberam em gratidão o próprio Cristo, né? Por mais que as pessoas ignoram o que é um espírito crístico, os potenciais, as propostas que eles nos traz, mas ele foi demasiadamente ferido pelas nossas ingratidões, porque ele esteve conosco 3 anos. Se não tivesse assassinado, ele tivesse ficado mais 3, nos passando as lições pessoalmente, a riqueza nossa ia ser muito maior. Quem tinha que ganhar com tudo isso era nós. Ele já era, como ele disse mesmo, antes de vós existir, eu já sou, eu já era. Então já era Cristo, até mesmo antes da gente ter consciência de como ser humano, ele já era Cristo, um espírito puro. Então o benfeitor faz com que a gente lembre, e isso é muito consolador, para que a gente, às vezes a gente entra na fileira do coitadinho, do vitimismo. Porque eu não mereço, fulano fez isso comigo, eu estendi a mão e ele, depois que ele levantou, ele me deu uma apunhalada pelas costas, eu estou sofrendo muito. Não, lembremos desses corações que fizeram tanto por nós, e a gente ofereceu tão pouco, estamos oferecendo tão pouco, em retribuição ao trabalho, a tudo isso que eles fazem. E a gente vai ver que está no caminho certo de fazer o bem. A ingratidão é uma prova para vós, que diz, a ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Ser-vos-á levada em conta, e aqueles que vos desconheceram serão punidos por isso, tanto mais quanto
maior houver sido a sua ingratidão. Então o benfeitor está dizendo que nós continuemos, apesar das ingratidões que a gente recebe, em fazer o bem, porque é o bem que faz a gente feliz. Não é recebendo o bem que nos faz feliz, é fazer o bem que nos faz feliz. Porque o receber é uma necessidade e fazer é uma virtude, você já possui. E qual de nós que não possui algumas migalhas de amor que não possa fazer o bem? Né? Então ele está dizendo para nós não lastimar por ter feito o bem, não desanimar, continuar fazendo o bem, porque é esse bem, esse pouco bem que a gente já consegue fazer, é que nos tem sustentado na vida, dando-nos esperança, confiança, né? É isso. Aí ele faz outra questão, a 938. As decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Então as ingratidão, elas não têm essa capacidade da gente virar um coração de pedra, falar, bom, agora eu não sou amigo mais de ninguém, não faço bem mais para ninguém, porque ninguém sabe receber, eu só recebo ingratidão e pedrada. Então, não é isso. Eles disseram, isso é um erro. Porque o homem de coração, o homem bom de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que faz. As pessoas boas, né? A gente vê nas literaturas, aí no próprio Espiritismo, ou em todas as outras religiões, pessoas boas, benéficas, fazendo bem e recebendo ingratidão, sendo acusado de injúria, de um monte de coisas. E elas continuam, vai até o fim da sua missão aqui na Terra, fazendo o bem, porque para elas, para essas pessoas que são acostumadas e vivem no bem, a fazer o bem, isso é uma felicidade. Só a possibilidade de fazer o bem, elas são mais felizes. Elas sabem que se o não lembrarem nessa vida, o farão em outra, e que o ingrato disso terá vergonha e remorsos. Porque todos nós, hoje ou amanhã, nós vamos acordar, a nossa consciência vai acordar e nós vamos regenerar. Aí a gente fala, nossa, olha o que eu fiz, né? Naquela situação, naquela outra, né? Aí a gente vai ficar com remorso e com vergonha, que é natural. Mas a gente também não deve desanimar, porque passo a passo a gente vai espiritualizando a nossa alma. Por enquanto, ainda nas faixas muito animalizadas, né? Porque todos nós somos o filho pródigo, que assim que nós tivemos consciência dos bens que Deus possui, nosso Pai, a gente pediu para Ele e Ele nos deu, e a gente saiu por aí a vagar, a gastar esses bens. Mas chegou uma hora que a gente teve necessidade de voltar para Deus, e Ele nos recebe do jeito que a gente está, feliz por a gente ter voltado. Então nós também devemos fazer isso com aquelas pessoas que por acaso foram nos ingratos. Quando elas voltar, quando elas caírem em si, a gente não ficar acusando, né? A gente ficar torcendo e ajudando a ela se reerguer, não ficar presa no remorso e na vergonha por muito tempo. Aí ele desdobra essa questão em mais uma, a 938A. Esse pensamento não impede seu coração de ser ulcerado. Ora, isso não poderia lhe originar a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Então, para que a gente ser tão sensível assim a essas coisas? Sim, se prefere a felicidade do egoísta, porque o egoísta a felicidade dele é muito curta, né? Ali é momentânea, ele detém aquilo que ele possui ou domina as pessoas naquele momento, mas depois ele se desfaz. É uma triste felicidade esta. Eles dizem que a felicidade do egoísta, porque só é ingrato quem é egoísta e orgulhoso, que é uma semente advinda do materialismo. A gente viu esses dias no estudo que a crença no nada, a crença só nas coisas materiais,
é que nos deixa egoístas e orgulhosos, vaidosos e assim outros. Né? Então, que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou sobre eles. Desde então, não deve lamentar a sua perda. Quantas vezes a gente fica preso pelas perdas que nem existia, de amizade, de companheirismo, que estavam perto de nós só para usufruir de algum benefício material, né? E que a hora que cessa esse benefício, essas pessoas se vão e a gente lamenta, nossa, era meu amigo e tal. Não lamente, graças a Deus que ele foi, deixando, né, a lição para nós, mas que também não desanimemos de acolher outros corações que chegam. Talvez farão a mesma coisa, porque são nossos irmãos que estão a caminho conosco, com as mesmas dificuldades que a gente tem, né? Lamentai aqueles que têm para vós maus procedimentos que não merecedes, porque haverá para eles um triste retorno. Mas não vos aflijais com isso, é o meio de vos colocardes acima deles. Então, todos esses acontecimentos que advêm à nossa vida, que nos traz aborrecimento, sofrimento, são oportunidade de aprendizado para a nossa alma, para nos elevar, para nos vencer, para a gente vencer a nós mesmos, essa triste personalidade que ainda nós somos, porque apesar de já estar recebendo alguns reflexos de luz através do Evangelho, através da vinda de Jesus no nosso planeta, nós estamos ainda muito atrasados no campo de entendimento espiritual. E enquanto nós não tivermos esse entendimento e a vivência espiritual, nós vamos ter dificuldade de relacionamento uns com os outros, né? Vamos ter dificuldade de compreender uns aos outros, né? Porque quantas vezes a gente foi ingrato também, né? Quantas vezes nós agradecemos pelo ar que nós recebemos durante 24 horas por dia, nem nos percebemos, a gente nem olha para essas coisas tão natural que Deus nos dá, né? A gente faz acender um cigarro, fazer uma fogueira que não precisava ser feita para ir prejudicando esse ar. Isso é uma forma de ingratidão, né? A gente precisa aprender muito, e aí mais a gente vê que é só o outro que é ingrato com a gente, né? A gente também é ingrato, então a gente precisa fazer essa balança, e aí a gente não vai desprezar o outro por conta dessas picuinhas que também nós temos, né? E aí, com esse pensamento, com essa compreensão, vai ficando mais fácil o nosso relacionamento uns com os outros, porque a gente vai compreendendo.